galerinha, tudo bem com vocês? Tudo certo? Pessoal, continuando as nossas aulas sobre ligações químicas, já falamos sobre ligações iônicas e hoje vamos começar o assunto de ligações covalentes. É isso mesmo, pessoal. Vamos falar então as características desse tipo de ligação. Tá? Você lembra que na ligação iônica sempre acontece o quê? Uma troca de elétrons, porque um átomo é muito eletronegativo, então ele quer ganhar elétron. Um outro átomo ele é pouco eletronegativo, então ele quer o quê? Ele quer perder elétron. Só que aqui na ligação covalente nós temos uma situação diferente. Qual que é essa situação diferente, meus queridos? É que aqui os dois átomos eles querem ganhar elétrons. Tá? Todos os átomos que fazem uma ligação covalente, eles precisam receber elétrons para ficar estável. Tá? E eles não cedem elétrons, então eles recebem elétrons, perfeito? E aí eles vão, como um quer receber, o outro também quer receber, então eles vão fazer uma associação, um compartilhamento de elétrons. Tá? E aí essa ligação ela vai ser formada a partir do compartilhamento de pares eletrônicos. Cada par eletrônico ele tem dois elétrons, tá? Cada par eletrônico ele vai pertencer simultaneamente ao mesmo tempo aos dois átomos, ok? E aí, essa estrutura que vai ser formada, pelo fato de não ter nem ganho e nem perca de elétron, ou seja, não haver a formação nem do cátion e nem do ânion, essas estruturas formadas, elas são eletricamente neutras, tá? Eles têm uma grandeza limitada que nós chamamos de moléculas, ok? Então, a partir desse momento, eu posso usar o termo moléculas. Lá nos compostos iônicos, nós não temos as moléculas. Aqui nos compostos covalentes, nós temos as moléculas, ok? E por esse fato, essa ligação também pode ser chamada de ligação molecular. Perfeito? Então você vai ter dois átomos fazendo a ligação covalente. Um átomo A, que ele tem uma tendência de receber elétron, pode ser o hidrogênio, os ametais e os semimetais, e outro átomo B que é a mesma coisa. Ele também tem uma tendência de receber elétrons, e aí o que eles vão fazer? Não vai ter transferência, porque os dois querem receber, não tem ninguém que quer perder elétron. Todos querem ganhar elétron. Então eles fazem o que? Eles fazem uma associação, eles fazem um compartilhamento de elétrons, está formando a estrutura molecular pela ligação covalente. Tá? Um exemplo aqui básico para você, olha só. O hidrogênio. O hidrogênio tem um elétron na última camada. Tá? Se ele for ligar com outro hidrogênio, que também tem um elétron na última camada, o que acontece? O hidrogênio ele fica estável com dois, tá? Igual o hélio. Tá? Que tem dois elétrons na primeira camada, que é a camada K. Então o que acontece? Esse hidrogênio aqui, ele quer ganhar um elétron. Esse aqui também quer ganhar um elétron. Então eles fazem o compartilhamento de elétrons. Aqui eu tenho a ligação covalente. Tá? Esse elétron aqui ele passa a ser dos dois átomos e esse aqui a mesma coisa. Tá? Eu posso simplificar essa ligação covalente por um traço e a fórmula molecular vai ser isso aqui. Tá? Agora, se eu for ligar ele com o carbono, olha só, o carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência. O que ele tem que fazer para ficar estável? Ter 8. Né? Se eu for ligar ele, por exemplo, então com o hidrogênio, olha só, o hidrogênio ele tem um elétron. Então eu faço aqui um compartilhamento. Hidrogênio ficou estável, mas e o carbono? O carbono ele tinha 4 e agora está com 5. Para ter 8, falta 3. Então ele faz ligação com mais outro hidrogênio. Ok. E aí, ainda não está estável. Faz uma ligação aqui com mais outro hidrogênio. E aqui, uma ligação com mais outro hidrogênio. Agora sim, o carbono tem 8 elétrons, 4 que é dele mesmo, e mais 4 que ele está compartilhando com o hidrogênio. E cada hidrogênio está estável com 2. Perfeito? Aqui eu posso desenhar essa molécula assim também, tá? Cada par compartilhado representa uma ligação covalente, perfeito? E a fórmula molecular aqui vai ficar CH4, porque eu tenho um carbono ligado em 4 hidrogênios, perfeito?
Então vamos lá. Existe uma relação entre o lugar, a posição na tabela periódica de um elemento que faz ligação covalente e o número de ligações que ele tem que fazer para ficar estável. Por exemplo, o grupo 17, tá, que já foi chamado de família 7A, que é o grupo dos halogênios, todos eles têm 7 elétrons na última camada. Para ficar estável, falta o quê? Falta um elétron para ter 8. Então eles fazem o que? Eles compartilham um par de elétrons. O que ele tem e mais um do outro elemento que vai compartilhar com eles. Então qual que é a possibilidade de ligação dos halogênios? Eles só podem fazer uma ligação. Tá? Esses átomos, nós chamamos eles de átomos monovalentes. Tá? Porque eles só podem fazer uma ligação. Você nunca vai ver o cloro com mais de uma ligação. Algumas exceções, tá? Mas o normal dele é fazer uma ligação. O bromo, que é da mesma família, também vai fazer só uma ligação covalente. Porque ele já tem um elétron dele e ele compartilha esse único elétron com outro elemento para ter 8. Tá? O iodo, que é da mesma família, também normalmente ele faz apenas uma ligação. Tá? Os elementos do grupo 16, que já foi chamado de família 6A, todos eles têm 6 elétrons na camada de valência. Tá? Por isso, para ter 8, falta o quê? Faltam 2 elétrons. Então eles compartilham 2 pares eletrônicos, ou seja, eles sempre farão 2 ligações covalentes. Tá? Então você vai sempre ver o oxigênio, por exemplo, normalmente com 2 pares compartilhados, ou então com 2 pares compartilhados dessa forma. Qual que é a diferença dessa primeira forma para essa outra aqui? É que aqui as duas ligações são com átomos diferentes. Por exemplo, aqui pode ser um átomo X e aqui um átomo Y. Então essa ligação que só tem um tracinho só, eu chamo ela de ligação simples. Tá certo? Agora, quando as duas outras ligações são compartilhadas com o mesmo átomo, por exemplo, aqui um átomo X, aqui eu tenho 2 ligações com o mesmo átomo. Aí eu chamo isso de ligação dupla. Mas sempre os elementos do grupo dos calcogênios, eles farão 2 ligações, ou seja, eles são bivalentes. Um outro elemento desse grupo é o enxofre. Então você vai encontrar ele assim, ó, com 2 ligações simples, ou então com uma ligação dupla. Tá? De qualquer forma, 2 pares de elétrons compartilhados. Perfeito? No grupo 15, que é a antiga família 5A, que é a família do nitrogênio, todos eles têm 5 elétrons na camada de valência. Para ter o octeto completo, o que falta para eles? Faltam 3 elétrons. Portanto, eles compartilham 3 pares de elétrons, e aí você vai ver esses elementos assim, ó, ou com 3 ligações simples, ou com uma ligação dupla e uma simples, ou com uma ligação tripla. De qualquer forma, eles sempre vão compartilhar 3 pares de elétrons, porque eles têm 5. Olha aqui, ó, o nitrogênio tem 5, que é dele mesmo. Todos os elementos do grupo 15 têm 5 elétrons na camada de valência. Para ter 8, falta 3. Então ele vai ter que fazer 3 ligações. Ou seja, esses átomos são chamados de trivalentes. Todos os elementos do grupo 15, quando fazem ligação covalente, eles são trivalentes. Eles sempre farão 3 ligações normalmente. Perfeito? Os elementos do grupo 14, que é a família 4A, também chamada de família do carbono, todos eles têm 4 elétrons na camada de valência. Para ficar estável, quantos elétrons que faltam para ele ter o octeto completo como um gás nobre? 4 elétrons. Perfeito? Então todos eles vão ter que fazer quantas ligações? Quantos compartilhamentos? 4. Tá? Já mostrei o carbono no exemplo anterior. Então olha só, o carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência dele. Ele não é estável com esses 4 que é dele. O que ele faz? Ele faz 4 compartilhamentos, faz 4 ligações, aí ele fica estável, porque ele vai ter os 4 dele e mais 4 que ele compartilhou. Perfeito? Então esses átomos, eles são chamados de tetravalentes. Quais são as possibilidades de ligações dos elementos do grupo 14? Tá? Eles podem fazer 4 ligações simples, como nesse primeiro exemplo, ou então 2 ligações simples e uma ligação dupla, ou então 2 ligações duplas, ou então uma ligação tripla e uma simples. Tá? Então esse primeiro caso aqui eu posso representar assim, ó, com os tracinhos, tá? 4 ligações simples. Aqui eu posso fazer assim, ó, uma ligação dupla e 2 ligações simples,
ou então aqui duas ligações duplas, ou então, nesse caso aqui, uma ligação simples e uma ligação tripla. De qualquer forma, eles estão compartilhando 4 pares de elétrons. Perfeito? E o hidrogênio, professor? O hidrogênio, ele é aquele caso em que ele tem apenas um elétron na camada de valência, só tem a camada K. Qual que é o gás nobre no primeiro período, que só tem a camada K? É o hélio. E o hélio fica estável com 2 elétrons. Então o hidrogênio, como está no mesmo período do hélio na tabela periódica, ele também fica estável com um par de elétrons compartilhados. Ou seja, ele faz uma ligação, porque ele já tem um elétron que é dele, tá? Esse elétron aqui é dele, e ele compartilha esse elétron que ele tem, o único que ele tem, com mais um outro elemento, e aí ele fica estável com esses 2 elétrons, porque é o que cabe na camada K. Então o hidrogênio, você sempre vai ver ele assim, ó. Não existe hidrogênio assim, ó, com ligação dupla, tá? Não existe hidrogênio com ligação tripla. Da mesma forma, você nunca vai ver o carbono monovalente, só com uma ligação. Isso não existe. Ou então, o nitrogênio, assim, ó, com 3 ligações e mais uma aqui, fazendo 4. Ele não pode fazer isso porque ele não é tetravalente, ele é trivalente. Valeu, pessoal, um abraço, até o próximo vídeo aula.